Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ó adorável e divina vontade, eis-me aqui diante da imensidão de tua luz, para que tua eterna bondade me abra as portas e me faça entrar nela, para formar toda a minha vida em ti, vontade divina. Assim, pois, prostrada diante da tua luz, eu, a menor de todas as criaturas, entro, ó adorável vontade, no pequeno grupo dos primeiros filhos do teu Fiat Supremo. Prostrada no meu nada, suplico e imploro que a tua luz me revista e eclipse tudo o que não te pertence, de modo que já não olhe, nem compreenda, nem viva, senão em ti, vontade divina. Então, vou continuar o estudo da Escolinha da Divina Vontade, o estudo 18, concluí o estudo 18, é o volume 20, volume 19. Volume 19, 6 de maio de 1926. Os que vivem no querer divino são os primeiros diante de Deus e formam sua coroa. Estava, segundo meu costume, fundindo-me no santo querer divino e pedi à Mãe Celestial que viesse junto comigo, que me desse sua mão, a fim de que, guiada por ela, pudesse corresponder ao meu Deus por todo aquele amor, aquela adoração e glória que todos lhe devem. Agora, enquanto dizia isto, o meu amado Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, tu deves saber que os primeiros diante da majestade suprema são aqueles que viveram meu querer e que jamais saíram de minha vontade. Minha mãe veio ao mundo depois de 4.000 anos, porém diante de Deus foi primeiro que Adão. Seus atos, seu amor, estão na primeira ordem das criaturas, assim que seus atos estão primeiro que todos os atos das criaturas. Porque ela foi a mais próxima a Deus, ligada aos vínculos mais estreitos de santidade, de união e de semelhança, e conviver em nosso querer, seus atos se tornavam inseparáveis dos nossos. E como são inseparáveis, se tornam os atos mais próximos, como coisas connaturais a seu Criador. O primeiro e o depois em nossa vontade não existem, mas tudo é como ato primeiro. Por isso, quem vive em minha vontade, mesmo que venha a última, é sempre antes de todos. Assim, não se olhará a época em que as almas sairão à luz do tempo, senão que se verá se a vida de minha vontade esteve nelas como centro de vida, reinante e dominante em todos os seus atos, tal como rainha e domina no seio da divindade. Estas serão as primeiras, seus atos feitos em nosso querer, se elevarão sobre todos os atos das outras criaturas, e todos ficarão para trás. Por isso estas almas serão nossa coroa.
Olha, enquanto você chamava minha mãe no meu querer para me retribuir em amor, adoração e glória, meu querer uniu vocês. E o amor, a glória, a adoração que fazia a rainha soberana se tornaram atos seus. E os seus se tornaram atos de minha mãe. A minha vontade tudo pôs em comum. E uns se tornaram inseparáveis dos outros. E eu ouvia em ti a voz de minha mãe, sentia seu amor, sua adoração, sua glória. E em minha mãe ouvia a tua voz que me amava, me adorava, me glorificava. Como me sentia feliz, encontrar e sentir a mãe na filha e a filha na mãe. Minha vontade une a todos e a tudo. Não seria verdadeiro viver em meu querer, nem obrar de minha vontade, se tudo o que a ela pertence e todo o seu eterno agir não concentra na alma que nela vive, e onde tem o seu reino e domínio. Se isto não fosse, o reino de minha vontade seria um reino dividido, o que não pode ser, porque minha vontade une tudo junto, o seu obrar, e dele faz um só ato, que é o ato que a divina vontade faz. Une tudo, é a divina vontade que é a vida de todos esses atos. Porque minha vontade une tudo junto, seu obrar, e dele faz um só ato. E se diz que cria, redime, santifica e outras coisas, são os efeitos daquele ato único que jamais muda a ação. Por isso, quem vive em meu querer, sua origem é eterna, inseparável de seu Criador e de todos aqueles nos quais minha vontade teve seu reino e seu domínio. Então vamos lá, Senhor, explica pra gente esse trecho. Que ele está explicando aqui o que ele falou nesse trecho. Que, primeira parte, né, que ele explicou, que os primeiros diante de Deus, não são aqueles que nasceram primeiro. Não é Adão que é o primeiro diante de Deus, que está mais próximo de Deus, que é o primeiro mais próximo de Deus. Não é Adão, não é o que nasceu primeiro, Noé, os que vieram primeiro, que saíram à luz, né, que nasceram primeiro. Mas são os que são os filhos. São os filhos. Quem está mais perto do Pai são os filhos. Então não importa se a pessoa nasceu em 2024 ou vai nascer em 2030 ou a Nossa Senhora que nasceu 4.000 anos depois, ou a Luísa, né? Essas almas que vivem na divina vontade são os primeiros diante de Deus, está mais próximo de Deus, que é os filhos dele. Os filhos. Quem está mais próximo do Pai? Quem está junto com o Pai, que dorme na mesma casa que o Pai, é o Filho. Os servos e os servos, eles dormem, eles não ficam tão perto do Senhor, né, do Rei. Começa assim um rei. Quem dorme lá junto, que está o tempo todo mais perto, são os filhos. Então, essas almas que vivem na vontade divina são as mais próximas, independente da época que saíram à luz, que nasceram. Minha mãe, ele falou, Nossa Senhora veio ao mundo depois de 4.000 anos. Porém, diante de Deus, foi primeiro que Adão. Seus atos, seu amor estão na primeira ordem das criaturas. Assim que seus atos estão primeiro que todos os atos das criaturas. Porque ela foi a mais próxima a Deus, ligada aos vínculos mais estreitos de santidade, de união e de semelhança. E conviver em nosso querer, seus atos se tornavam inseparáveis dos nossos. Porque ela agia com a mesma vontade que Deus age.
Então é inseparável. Ela agia com a vontade dele, então não tem como separar esses atos que ela fez de Deus, porque foram feitos com a vontade dele. A mesma vontade que domina e reina em Deus, reina em Nossa Senhora. E ela agiu com essa vontade de Deus e não com a dela. Então são inseparáveis. E como são inseparáveis, se tornam os atos mais próximos, como coisas connaturais a seu Criador. Ela pensa, o pensamento dela é o pensamento de Deus, não só o dela, mas o da alma que vive na vontade divina. A ação dela, a ação dessa alma é a ação de Deus. O falar dessa alma é o falar de Deus, o coração que está batendo, a batida desse coração é Deus. A gente é o coração, ele é a batida. Ele é a luz, o sol da nossa inteligência. Então você vai pensar, você pensa. O que a gente pensa é iluminado com a inteligência dele. A gente olha para ele, para a vontade dele, só vê ele, a vontade dele. Então é ele pensando na nossa mente, falando na nossa boca. A gente é a boca, ele é a palavra. É a vontade dele agindo nos nossos atos, então não tem como separar. E como são inseparáveis, se tornam os atos mais próximos, como coisas connaturais a seu Criador. O primeiro e o depois em nossa vontade não existem, mas tudo é como o ato primeiro. Não tem uma sucessão de atos, é tudo parte de um só ponto, a vontade de Deus. Por isso, quem vive em minha vontade, mesmo que venha a último, é sempre antes de todos. Assim, não se olhará a época em que as almas sairão à luz do tempo. Então, ele fala aqui, de várias almas que viverão na vontade divina. E não vai olhar se elas, o tempo que elas saíram, senão que se verá se a vida de minha vontade esteve nelas como centro de vida, reinante e dominante em todos os seus atos, tal como rainha e domina no seio da divindade, tal como reina e domina no seio da divindade. A divina vontade domina e reina o seio da divindade. E essa mesma vontade domina e reina as almas que vivem na vontade divina. Estas almas serão as primeiras, seus atos feitos em nosso querer se elevarão sobre todos os atos das outras criaturas. E todos ficarão para trás. Por isso estas almas serão nossa coroa. Por isso estas almas serão nossa coroa. É os filhos, são filhos. Olha, enquanto você chamava minha mãe no meu querer para me retribuir amor, adoração e glória, tudo que a gente faz é que Jesus eu estava terminando de passar roupa, eu estava trabalhando, cuidando da casa e ouvindo os vídeos. Aí eu terminei de ouvir o vídeo da tese do Padre Anúzia e depois começou a passar outro vídeo lá. Começou assim, eu fiquei ouvindo uma pastora protestante falando assim, que ela sabia a explicação, que tinha uma ligação muito forte entre a morte do Daniel Marçal e de outra pastora que morreu não sei que dia, e que não sei o que, e que a gente vive. Aí ela falou assim, ela falou assim, a substância da igreja é a batalha espiritual. Olha só, a substância da igreja é a batalha espiritual. Então eles vivem em guerra e só vê vontade, só vê o mal, só vê o mal, só vê o mal. Ela deixou bem claro assim, a gente vive em batalha, então a gente tem que ficar armado o tempo todo a gente luta o tempo todo, lutando contra o mal, contra as forças das trevas e tudo.
E o que aconteceu, e ela falando, eu fiquei horas e horas e não sei quantas horas tentando entender esse assunto dessa morte. E a gente não pode deixar de entender que isso é uma coisa do mal, das trevas, que ele morreu foi por causa disso. E que a outra mulher tem uma ligação muito forte também, porque ela estava falando que não sei o quê, e falando das perseguições, e ela estava alertando o povo, então foi por causa disso que ela morreu, tipo assim, deu a entender isso? Foi por causa disso que ela morreu. Mas a mulher que morreu, que ela estava falando, tem 81 anos, tinha 81 anos e estava com pneumonia. Então, assim, o que a gente vê? Ela morreu porque foi a vontade de Deus. E ele só vê trevas, e foi coisa do inimigo. Quem é o autor da vida e chama a criatura é Deus. Então a gente só vê a vontade de Deus. E eu falei, aí eu fiquei ouvindo, eu falei, meu Deus do céu. Realmente, esses dias Jesus tinha falado, né, que a diferença entre que os protestantes é assim mesmo, eles vivem assim, nessa batalha, parece que eles estão o tempo todo lutando e eles não têm. Aí eu falei, Jesus, eles passam o tempo todo para conhecer as trevas e ficar lutando com isso. E ela estava confirmando isso, realmente, desse jeito. E conhecer a Deus e olhar para a sua vontade. Aí não vê que tudo que acontece é a vontade de Deus, não se fala em vontade de Deus. Não falou de vontade de Deus. Tudo que acontece é a vontade, a batalha espiritual. E Deus não existe, parece. A vontade dele não conta, não é colocada em jogo, assim, não fala dela. Não atribui a vontade de Deus. Não tem esse olho para enxergar assim, a vontade humana faz a gente não enxergar isso. E aí eu falei, nossa, Senhor, tudo que acontece a gente entender a sua vontade. Ainda mais quando uma pessoa morre, né? Uma pessoa morre. Foi a vontade de Deus que chamou de volta a criatura. Criatura retornando para o Criador. Então você vê tudo na vontade de Deus. Ela é o centro de vida. Centro de vida, reina, domina, e você só enxerga a vontade divina em tudo, em todas as situações. Aí ele falou, seus atos feitos em nosso querer se elevarão sobre todos os atos das outras criaturas, e todos ficarão para trás. Por isso, estas almas serão nossa coroa. Porque são como filhos que ficam olhando para o pai, que ama o pai, que olha para o pai, que entende o pai, que mora com o pai, que fala com o pai. São filhos. É muito interessante essa parte aqui, que ele fala que o que acontecia quando a Luísa chamava a Nossa Senhora. Olha, enquanto você chamava minha mãe no meu querer para me retribuir em amor, adoração e glória, meu querer uniu vocês. Quando você chama a Nossa Senhora, ela viveu na vontade divina plenamente, desde que nunca, né, todos os atos dela foi a vontade divina que reinou e dominou nela, como reino e domina em Deus. Então foi a vontade divina que fez todos os atos nela, de amor, de adoração, de glória, os atos da humanidade de Jesus, os atos de Nossa Senhora, foi tudo a vontade divina. Então, quando você chama a Nossa Senhora para se unir, né? A divina vontade une. E o amor, a glória, a adoração que fazia a rainha soberana se tornaram atos seus. Nossa, que incrível, né? A gente só contempla e fica assim, guardando na alma, na memória essa informação. Quando a gente chama, vem divina vontade, quando você se funde com a vontade divina e fala, minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina, me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas
diante de vossos olhos maternais. Vem, Mãe, fazer junto comigo esses atos dessa adoração e esse ato de amor, de adoração, de louvor. É tudo em oração, né? Vem fazer comigo tudo que eu vou fazer. E tudo, eu ofereço tudo que seja. Então, une tudo e coloque em comum. A minha vontade tudo pôs em comum. E os seus se tornaram, olha, os atos dela se tornam nossos. É muito grande, meu Deus. Os atos dela se tornam nossos e os nossos se tornam dela. A minha vontade tudo pôs em comum. E uns se tornaram inseparáveis dos outros. Os atos são unidos. Olha que lindo. Os dela são nossos e os nossos são dela. Porque é tudo para Deus, é tudo Deus que faz, é tudo dele, é tudo ele que faz, a vontade dele que faz. Mas usando da nossa humanidade, assim como usou a humanidade dela e a humanidade de Jesus, mas foi tudo a divina vontade. A fonte é tudo a divina vontade, então fica tudo na mesma fonte, assim como o sol. O sol, ele expande seus raios por vários locais e produz e tem vários efeitos o sol. Mas é tudo o sol, tudo da mesma fonte, do sol. É um ato único, o sol só brilha. Ele faz uma única ação, brilhar. E a partir do brilho da luz dele, tem vários efeitos. Expande para vários lugares e tem vários efeitos. Mas é tudo da mesma fonte, tudo da luz dele. Então sai tudo dessa luz da divina vontade, todos esses atos que a alma que vive na vontade divina faz. E fica tudo unido. A minha vontade tudo pôs em comum, e uns se tornaram inseparáveis dos outros. E eu ouvia em ti a voz de minha mãe, sentia seu amor, sua adoração, sua glória. E em minha mãe eu ouvi a tua voz que me amava. Nossa, gente, que lindo. Aí parece que a gente não faz nada, mas que a gente vive assim uma vida tão simples, tão comum. Aí eu vendo aquela mulher falando e ela, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente não pode ficar parado, passivo, a gente tem que fazer isso. Não podemos ficar parado, a gente tem que sair, fazer isso, fazer aquilo outro. Aí eu, meu Deus, e o que o Senhor quer? Né? O que o querer divino quer? O que Deus quer? Quem vive na vontade divina, como que vive, né? Parece que não faz nada, mas é tudo o que Deus quer. Você viver na vontade dEle, unir com a vontade dEle, e ela vai colocar, a vontade dEle coloca tudo em comum. Imagina, ele ouve a sua voz na voz da mãe dele, a mãe dele, a sua voz na voz da mãe dele, tudo em comum. E Deus fala, como me sentia feliz. Deus falando. É Deus que tá falando. Quando você faz o ato na vontade divina, ele se sente feliz, então, o que mais a gente pode querer? Nada, se você... O que mais que a gente quer? Deus falava, como me sinto feliz. Em minha mãe eu ouvia a tua voz que me amava, me adorava, me glorificava. Como me sentia feliz. Encontrar e sentir a mãe na filha e a filha na mãe. O que mais a gente pode querer do que viver isso aqui? Do que morrer plenamente para tudo isso. E só viver isso. Só viver para Deus, só viver para a vontade dEle, viver na vontade dEle. Minha vontade une a todos e a tudo. Não seria verdadeiro viver em meu querer, nem obrar de minha vontade, se tudo o que a ela pertence e todo o seu eterno agir não concentra na alma que nele vive, que nela vive, e onde tem o seu reino e domínio. Se isto não fosse, o reino de minha vontade seria um reino dividido. O que não pode ser,
porque minha vontade une tudo junto, seu obrar e dela faz um só ato. E se diz que cria, redime, santifica e outras coisas, vários efeitos, né, que tem esse ato de Deus, são os efeitos daquele ato único que jamais muda a ação. Enquanto a gente fala dessas pessoas, igual eu estou dando esse exemplo, a gente não sente separado deles, não tem assim, não é que a gente está falando mal, falando... Não, eu sinto compaixão, piedade, eu sinto amor. E é o conhecimento que eles têm, tipo assim, é o conhecimento que eles têm, é o que eles têm acesso, e eles estão ali lutando. Mas não tem nenhuma rejeição no meu coração, no nosso coração não tem rejeição, não tem assim. Não, é só porque Deus mostra a realidade, né? A gente olha a realidade e para entender como é essa vida na divina vontade. O que é essa vida na divina vontade? Qual é essa diferença? Que ele ainda falou que os outros atos, quais são? Daí você fica contemplando essa realidade. São os efeitos. Por isso, quem vive em meu querer, sua origem é eterna, inseparável de seu Criador, e de todos aqueles nos quais minha vontade teve seu reino e seu domínio. A gente é inseparável de todas, do Criador e de todos aqueles que vivem na vontade divina. Mas isso não quer dizer que a gente é separado dos que não vivem na vontade divina. Não é isso. Não é isso, não. A gente é inseparável de Deus, de tudo, e as almas são inseparáveis dele. Todas as almas não se separam de Deus. Não. É o que Jesus falou. Jesus, ele não rejeita ninguém. É a criatura que, por sua livre e espontânea vontade, sai dele. Mas ele não rejeita ninguém. Ele falou no texto que eu estava lendo hoje, do volume 17. Elas que me rejeitam, não. Eu vou até elas, mas elas me rejeitam. Então não é ele que rejeita. Então não tem separação, não tem... Você não deseja o mal para ninguém, só redenção, santidade para todo mundo. Salvação. Então vamos lá no volume 20. 1º de novembro de 1926. O que faz o Fiat Supremo em cada coisa criada? E as lições que dá às criaturas para vir a reinar no meio delas. Aí terminei de ouvir essa mulher falando, né? E ela tão focada, tão olhando para a vontade, para as criaturas e para o mal e essa luta e não sei o quê. Aí eu tava lá sentada olhando a lua, olhando assim as coisas e eu, nossa, que beleza a criação. E eu fico vendo assim, contemplando a beleza da criação, a beleza, a assinatura de Deus, o amor de Deus ali. Contemplando Deus ali na criação. Aí eu, meu Deus, é triste porque, como o Senhor fala, a vontade humana faz tudo ficar velado e não vê, não consegue ver Deus em todas as coisas. A vontade humana faz tudo ficar velado, escondido. E aí ele fala assim, até quando eu vim à Terra, as pessoas não reconheceram Jesus, não reconheceram Jesus. Porque a vontade humana faz a gente não enxergar Deus, ficar cego, não enxergar. E aí a enxerga só aí fica tão focado assim, enxergar o mal, fala tanto de demônio, que tem que conhecer, que tem que entender, que tem que isso, tem aquilo, tem que saber, tem que ter muito cuidado com o que fala da própria vida, porque ele tá o tempo todo atento, e fica focado nele, né? E fica esse véu e não enxerga Deus, porque tá tão focado no... Aí ele vai falar aqui o Fiat Supremo em cada coisa criada, em cada partícula do ar. E a vontade humana faz a gente não enxergar isso. O Fiat Supremo em cada coisa criada. A vontade humana faz a gente ficar cego, fica tudo velado.
Está na sua frente e você não vê. Não vê a beleza da criação, não vê a felicidade de estar vivendo uma vida comum, simples. Você não vê felicidade. Porque a vontade humana deixa tudo velado, faz tudo ficar escondido. Está na sua frente. Você tem uma vida maravilhosa, mas você não enxerga isso. E você queria outra vida. Sua vida é incrível. Tem felicidade, assim, ao toque das mãos. Alegria, felicidade, paz, mas você não vê. Não vê. Você queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, preocupado, perturbado, duvidando de tudo. A vontade humana faz isso. Então, vamos ver o que Deus fala aqui. Estava fazendo meu habitual giro em toda a criação, para poder amar, glorificar, como ama e glorifica o próprio Fiat divino em todas as coisas criadas. Mas enquanto fazia isto, pensava, meu doce Jesus me faz girar por toda a criação, como para alcançar a sua vontade em todos os seus atos. Para ver o que Deus fez, né? Ele quer mostrar o que Ele fez. Ele quer que a gente girando, vendo as coisas que Ele fez, para alcançar a sua vontade em todos os seus atos. Fazer-lhe companhia, dar-lhe um te amo, obrigado, um te adoro, e pedir que logo venha seu reino. Então, Deus fez tudo. E aí tudo está velado e a gente não agradece porque não vê, não enxerga. A nossa vida é tão maravilhosa, aí a gente não enxerga. Ele fez tudo pra gente. Aí a gente não enxerga, então ela fez esse trabalho de passar em toda a criação e dar um giro e falar, eu te amo no sol, eu te amo na lua, nas estrelas, em toda a criação, nos atos da redenção, tudo. A gente não faz exatamente como a Luísa faz, mas a gente faz, assim, não exatamente como ela fez, mas assim, girando em todos os atos que Deus está fazendo agora, nesse exato momento na nossa vida, na criação, a hora que a gente está vendo uma coisa assim, no livro do céu, porque é um ato que Deus fez, falar da vontade dele, deixar exposto, fazer tudo que foi feito, que a Luísa fez, foi a vontade divina que fez, então ele está girando. Conhecendo essas verdades é girar na criação, nos atos de Deus, do Fiat. É colocar um te amo, obrigado, um te adoro, e pedir logo o reino também, isso aí, meu Deus. Porque que ele até fala no livro do céu, se for só para... A Luísa fala assim, que proveito que vai ter tanta coisa que eu estou escrevendo. E ele fala, se fosse só para eu ouvir, você escreveria. Só para me recrear meus ouvidos, você escreveria. Então, meu Deus, é incrível esse livro. Ouvir esse livro, falar desse livro, ler, entender, contemplar e viver isso. É colocar um te amo, obrigado, um te adoro nos atos de Deus. Que é Ele. Ele que fez tudo. E pedir que logo venha seu reino. Mas eu não sei. Mas eu não sei tudo o que faz este Fiat divino em cada coisa criada. Gostaria de saber. Para que um deles seja meu ato como o seu. Agora, enquanto pensava assim, meu sempre amava Jesus, toda bondade saiu de dentro de mim e me disse. Então, ela queria saber o que o Fiat divino faz em cada coisa criada. Aí ele falou, é justo que a pequena filha de meu querer saiba o que faz aquele de onde veio sua origem, seu pai, né? É justo que a gente saiba o que o pai fez. E ele quer que a gente saiba para poder corresponder e amar. Tu deves saber que o meu Fiat eterno não só preenche toda a criação, e é vida de cada coisa criada. Ele é vida de cada coisa criada, o Fiat divino, cada coisinha. O ar que você está respirando é o Fiat, a vida de tudo, do oxigênio, da água, do ar, de tudo, do sol, de tudo. Não só preenche toda a criação e é a vida de cada coisa criada, mas tem espalhadas todas as nossas qualidades em tudo o que foi criado.
porque a criação devia servir de paraíso terrestre à família humana e, portanto, devia ser o eco das bem-aventuranças e felicidades do céu. Meu Deus, que lindo! Se não tivesse contido as alegrias e os contentamentos da pátria celestial, como poderia formar a felicidade da pátria terrena? Muito mais que uma era a vontade, tanto a que beatificava o empírico, como a que devia fazer feliz a terra. Então, por isso eu estou falando, nossa vida, ela é maravilhosa. Nossa vida, se a gente vive na vontade divina e tira esses véus, vive na vontade divina, a vontade divina revela Deus em toda a coisa, em tudo. Revela Deus, a divina vontade revela em toda a criação, em todas as circunstâncias, em tudo que está acontecendo, não só na criação, não é só na criação, mas em todas as circunstâncias do seu filho falando com você. No dia a dia, que você está em casa, só cuidando da sua família, a divina vontade revela Deus e você fica feliz, enxerga Deus, você está enxergando Deus o tempo todo. Na criação e nos atos que está acontecendo, nas circunstâncias, em tudo. E nas situações difíceis, nas situações de dor, de dificuldade. A divina vontade revela Deus, Deus está aqui, é Deus, é Deus, é Deus. Como eu falei, eu só vejo Deus. Ela falando, a moça lá falando, é o mal, é o inimigo, a mulher morreu por causa eu só vejo Deus, eu não vejo mais nada, eu só vejo Deus, porque a divina vontade revela Deus para você, mostra Deus. E é Deus que é a felicidade da pátria celestial. Ele que é a felicidade, o contentamento dos bem-aventurados do céu. Então ele também forma a felicidade da pátria terrena. Assim como ele forma a felicidade da pátria celeste, ele forma, foi criado por ele isso. Ele formar a felicidade da pátria terrena. Mas lá eles veem Deus face a face. Aqui a gente contempla as qualidades dele na criação. E nas criaturas, era para ser assim, mas infelizmente a criatura, por causa da vontade humana, é o ponto negro, né? Como ele explicou no trecho do tema de hoje do nosso grupo. A vontade humana é o ponto negro, então a gente não consegue ver em todas as criaturas a imagem e semelhança de Deus, as características de Deus. Mas a gente vê, mas mesmo assim ele se manifesta através das criaturas. E tudo que é de bom, tudo que acontece de bom, todos os atos bons que as criaturas fazem, é Ele. Então você tá vendo. E sempre tem. Ninguém é sempre mal. Ninguém é sempre, sabe, totalmente mal e nunca faz um ato bom. Sua mãe, por exemplo, cozinhando para você, fazendo a comida, cuidando de você. Esse amor desinteressado da mãe, do pai, é Deus. É um ato que é Deus. É característica de Deus. É as características de Deus impressas na criatura. A criatura que não pensa em si mesma, desinteressada. É Deus que faz um ato desinteressado de amor puro. É Deus. Então, toda a criação, tudo que foi criado, reflete essas características de Deus. O sol, o céu, a criação toda reflete essas características de Deus. E é aí que forma a felicidade. Você enxergar isso, você ter os olhos para enxergar isso. E enxergar que a sua vida, exatamente como ela é, maravilhosa. Muito mais que uma era a vontade, tanto que beatificava o empírico do que a que fazia feliz a terra. Agora queres saber? Eu quero, Senhor. Agora queres saber o que faz minha vontade no céu? Naquele azul que se vê sempre firme e estendido sobre a cabeça de todos, e não há ponto em que não se veja o céu, de noite e de dia, está sempre no seu posto. Ele está falando do céu, aqui, né, da terra. Queres saber o que faz a minha vontade no céu? Naquele azul que se vê sempre firme e estendido sobre a cabeça de todos,
e não há ponto em que não se veja o céu. De noite e de dia está sempre no seu posto. Olhe, nossa vontade tem espalhada nossa eternidade, nossa firmeza que jamais muda, está sempre em seu equilíbrio perfeito, que por nenhuma circunstância jamais muda. E enquanto ama, glorifica nossa eternidade, nosso ser imutável. Faz feliz a terra e diz ao homem. Então, o céu, aqui que a gente vê azul e a noite tá, nos diz, o céu tem uma mensagem de Deus que nos diz, olha, toma por modelo o céu que está sempre estendido sobre tua cabeça. Sê sempre firme no bem como eu sou. Sempre estendido aqui para te proteger, a fim de que também tu, como o segundo céu que está povoado de estrelas, que a teu olho parecem tão unidas ao céu que se pode dizer que as estrelas são filhas do céu, assim também tu, se és firme no bem, o céu de tua alma será povoado de estrelas, como tantos partos e filhas tuas. Que lindo. Olha, vou ler de novo. O céu, a mensagem de Deus na criação. O céu. Olha, toma por modelo o céu que está sempre estendido sobre tua cabeça, firme. Se sempre firme no bem como eu sou. Sempre estendido aqui para te proteger. A fim de que também tu, como o segundo céu que está povoado de estrelas, que a teu olho parecem tão unidas ao céu que se pode dizer que as estrelas são filhas do céu, assim também tu, se és firme no bem, o céu de tua alma será povoado de estrelas, como tantos partos e filhas tuas. Então, ao fazer teu giro na criação, quando chegares ao céu, também tu, unida com a nossa vontade, ames e glorifiques a nossa eternidade, o nosso ser imutável que jamais muda, e pede-lhe que faça firmes as criaturas no bem, a fim de que sejam um reflexo do céu, e gozem a felicidade que leva um bem contínuo e jamais interrompido. Então, a criação para nós é um modelo de vida. Como devemos nos comportar? Como deve ser a nossa alma? Como deve ser a nossa alma? É um reflexo da criação. Está na criação essa mensagem. Deus deixou essa mensagem na criação. A sua alma tem que ser um céu também. E o sol desse céu da sua alma é Deus. Sua alma também tem que ser céu, cheio de estrelas. São as boas obras, os atos. Você olha para o céu e vê ele sempre firme. Está falando para o homem, seja sempre firme. Você olha para o sol, ele está sempre brilhando para todo mundo. Seja sol, ilumine todo mundo. Então, glorificar a Deus é que ele fala aqui, que ele fala assim, ó. Então, ao fazer teu giro na criação, quando chegares ao céu, também tu, unida com a nossa vontade, ama e glorifica a nossa eternidade. Como que a gente vai amar e glorificar a Deus? Sendo o que Ele planejou, semelhante a Ele. E como que eu vou conhecer Deus? Ele se mostra através da criação, da palavra dEle, das circunstâncias. Então, tem como eu imitar, ser semelhante a Ele. Então, o céu está falando para a gente, seja firme, é eterno, seja firme no bem, imutável. Eu sempre estou aqui estendido para te dar um exemplo de como você deve ser, como deve agir. Seja sempre firme no bem. O sol diz, seja sempre, ilumina. Seja sempre luz para todo mundo. Tenha um sol na sua alma. O nosso ser imutável que jamais muda. E pede-lhe que faça firmes as criaturas no bem. Pede para a divina vontade que faça as criaturas firmes no bem, a fim de que sejam um reflexo do céu. Tá vendo? Então, as criaturas têm que ser um reflexo do céu,
que é firme, um reflexo da criação. E a criação é o reflexo de Deus. E nós temos que ser o reflexo de Deus. E como ver Deus? Através da criação. A criação nos fala de Deus, das características de Deus. Ele falou isso aqui. E é a palavra dele que está aqui exposta, né? Para a gente ser semelhante a ele. A fim de que seja um reflexo do céu e gozem a felicidade que leva um bem contínuo e jamais interrompido. Depois, seguindo o teu giro no espaço da criação, chegarás ao sol. Ele continua falando. Astro do céu mais próximo da terra, para levar as criaturas à fonte da felicidade terrena e às semelhanças das bem-aventuranças e gostos da felicidade da pátria celestial. Querem então saber o que faz minha vontade no sol? Glorifica a nossa luz interminável. O sol mostra que Deus é uma luz interminável. Nossos gostos inumeráveis. Ama e glorifica a infinidade de nossas doçuras, as indescritíveis tintas de nossas belezas, e com o seu calor faz eco ao nosso imenso amor. Porque o sol, essa luz do sol, produz na criação, nas frutas, gostos inumeráveis. O gosto, o sabor dos frutos é por causa da luz do sol. Então, imagina quantos gostos essa luz do sol proporciona. Quantos gostos, né, de frutos, de tudo quanto é sabor. Laranja não é só um tipo de laranja, tem não sei quantos tipos de laranja. De limão, de laranja, de manga, não sei o que, um monte de fruta que a gente nem conhece, nem sabe o sabor de todas. São inumeráveis gostos de todos os tipos, para todos os... Então, reflete, glorifica e o sol mostra que Deus é assim. Ele é sempre... Ele... Ai, meu Deus, nem sei falar. Gostos inumeráveis. Ama e glorifica a infinidade de nossas doçuras. Ele é a doçura infinita. A doçura infinita. O doce dos frutos é por causa do sol. O doce dos frutos é por causa do sol. Ama e glorifica a infinidade de nossas doçuras. Hoje mesmo eu tava... Eu fico tentando fazer alguma coisa pro meu filho mais saudável, né? Aí eu tava vendo... Eles gostam de Nutella. Eu tava vendo como que faz Nutella em casa. Aí eu comprei o avelã e coloquei no processador para tentar fazer. Ficou mais ou menos, ficou gostoso, porque aí eu tava provando, né, o avelã e falei, nossa, esse negócio é muito bom. O gosto é muito bom. É uma doçura tão suave, é um doce. É uma castanha, né? O avelã é uma castanha torrada, eu torrei. Mas ele tem um sabor tão suave, doce, mas é muito suave. É diferente, é muito gostoso. Nossa, é muito bom, Senhor, esse gosto. É igual ao Senhor, né? Quão suave é o Senhor. O suave desse doce é uma demonstração de quão suave é o Senhor. Então, a criação mostra isso. Demonstra a doçura de Deus. Ele é doce. As indescritíveis tintas de nossas belezas. Porque a criação é bela, colorida, né? Plantas e flores de todas as cores, por causa do sol. Então, o sol produz inumeráveis belezas e demonstra, glorifica essa característica de Deus, beleza indescritível. E com seu calor faz eco ao nosso imenso amor. O calor do sol faz eco ao imenso amor de Deus.
Ó, como nos exalta o sol, ama e glorifica nosso ser divino, e assim como nossa divindade revelada, beatifica com atos sempre novos toda a pátria celestial, assim o sol, eco fiel de seu Criador, portador celeste da majestade suprema, velada por sua luz, na qual minha vontade domina e reina, leva à terra a felicidade terrena, leva sua luz e seu calor, leva a doçura e os gostos quase inumeráveis às plantas, às ervas, aos frutos, leva a cor e o perfume às flores e tantas variadas tintas de beleza que fazem feliz e embelezam toda a natureza. Que lindo, meu Deus, que lindo, que trecho lindo. Assim como nossa divindade revelada beatifica com atos sempre novos toda a pátria celestial, que lá eles veem Deus face a face, e a divindade revelada, a divindade dele, ele beatifica o céu, ele é a felicidade de toda a pátria celestial. E o sol, eco fiel de seu Criador, portador celeste da majestade suprema, velada por sua luz, na qual minha vontade domina e reina, leva à terra a felicidade terrena, leva a sua luz e calor, leva a doçura e os gostos quase inumeráveis às plantas, às ervas, aos frutos. E o perfume às flores e tantas variadas tintas de beleza que fazem feliz e embelezam toda a natureza. Aí eu fiquei assim, Senhor, mas a gente não se contenta com o sol. A nossa alma, depois de conhecer o Senhor, não se contenta com o sol. Entenderam assim? O que ele está falando? O sol é como se ele estivesse falando assim, o sol está aqui para a felicidade terrena. Leva a felicidade terrena. Mas a gente não quer mais, a gente não se contenta, tipo assim, com a doçura dos frutos. A gente quer a Deus mesmo. Entenderam assim? A gente quer viver na vontade divina. A nossa alma quer viver o céu na terra. A gente não vê ele face a face, mas a gente não se contenta em só ficar contemplando a criação, entenderam assim? A gente quer contemplar ele. Aí quando a gente olha para a criação, é para contemplar ele. Quando a gente olha para o sol, não é o sol em si, é para contemplar a luz dele e ver ele, ver as características dele na criação. E assim, o que mais a gente consegue contemplar mais de perto Deus, não é, no livro, é na palavra dele. A gente quer ele. A gente quer ele. E o que mais vai nos aproximar e ver ele assim mais próximo e estar mais próximo dele é a palavra dele. É a palavra. Então a gente fica na criação, olha, acha lindo, incrível, mas o que mais beatifica, assim, que é a palavra dele. Não contente só com o sol, com a criação. Você fica com a palavra dele. Você não vai. Eu nunca penso assim, vou ler o livro do céu e depois, quando eu terminar de ler, eu vou guardar e nunca mais vou ler. Não. Meu Deus, eu quero ler eternamente. Aí depois eu vou ficar só olhando para a criação. Não assim. Ó, como o sol oferece mais bem minha vontade no sol. Por meio das plantas, dos frutos, das flores, as gerações humanas, a verdadeira felicidade terrena. E se não gozam plenamente, é porque se separam daquela vontade que reina no sol, e a vontade humana, pondo-se contra a divina, destrói sua felicidade. Então, não é que a gente não fique feliz com a criação, não é isso que eu tô falando, mas assim, a gente quer mais, a gente quer contemplar ele assim. Eu não quero ficar contemplando Deus só na criação, eu quero ele, e ele tá muito aqui na palavra.
Quero contemplar os pensamentos dele. Os pensamentos, o que ele pensa. E assim, a gente agora tem essa parte também de, meu Deus, de encontrar essa felicidade terrena nas coisas simples, na criação, nas circunstâncias. A gente tem esse olho para enxergar, porque tá tudo revelado, tá revelado. E aí você encontra a felicidade só de sentar lá fora no quintal e tomar um café olhando pro sol. Eu tô de férias, eu tô super feliz. Eu não preciso sair da minha casa e ir lá pra Fernando de Noronha para falar que eu tô feliz. Eu não preciso fazer as malas, pegar e pagar caríssimo, ir lá para Fernando de Noronha para ir para um hotel, não sei das quantas, para dizer que eu tô de férias. Ah, nem foi férias que eu tirei, porque eu fiquei só em casa. Nossa, qualquer lugar que eu esteja, eu tô feliz. Eu tô feliz porque tá revelado Deus ali na criação. E todo lugar que eu vejo tem céu, tem sol, tem flores, tem ar, tem... Então ele tá em todo lugar, nunca tô entendendo. Então é assim, que é o que ele falou aqui. E se não gozam da felicidade terrena, se não gozam dessa felicidade, se a pessoa não é feliz é por causa da vontade humana. É porque se separaram daquela vontade que reina no sol, que é a vontade divina, e a vontade humana, pondo-se contra a divina, destrói sua felicidade. Então, a pessoa está infeliz e triste, e tá no lugar e quer estar no outro, e não se contenta, e nunca está feliz, nunca está satisfeita, não é por falta de felicidade. É por causa da vontade humana que se põe contra a vontade divina e destrói a felicidade e não consegue enxergar a beleza da vida ali, no momento presente. Sempre pensa, eu vou ser feliz quando eu passar no concurso para ganhar, o concurso da Receita Federal, aí eu vou ser feliz. Vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver minha família, quando eu tiver um carro, quando eu tiver não sei o quê. Isso aí que é felicidade. E nunca encontra essa felicidade. Não vai encontrar. E a minha vontade velada na luz do sol diz ao homem, desde a altura de sua esfera, enquanto ama e louva nossas qualidades divinas. O sol diz ao homem, sê sempre luz como sou eu, em tudo o que você faz, a fim de que a luz te converta tudo em calor e chegues a ser como uma só chama de amor para o teu Criador. Ai, que lindo, meu Deus, que trecho lindo. Olha para mim. Então, não teria, eu quero ver essas palavras aqui, não teria tanta felicidade eu olhar para o sol, mas não ter essa mensagem aqui, a palavra de Deus, o pensamento, o que ele quis dizer com o sol, entendeu? O que faz feliz, feliz, feliz é ter essa palavra, é ter essa revelação. Aí eu vou olhar para o sol com outros olhos, com essa mensagem gravada na minha alma, do que Deus está falando quando eu olho para o sol. O que o sol está dizendo? Se eu não soubesse isso aqui, não ia ter tanto sentido, tanta felicidade. Então, conhecimento, é o conhecimento que traz essa felicidade toda. O conhecimento do Feito Supremo, mas está aqui para todo mundo que quiser, É só querer. Olha para mim, sendo eu sempre luz e calor, possuo a doçura. Tão é verdade que a comunico às plantas e das plantas a ti. Também tu, se fores sempre luz e calor, possuirás a doçura divina. Não terá mais fel e ira em teu ânimo. Possuirás os gostos e as várias tintas das belezas do Ser Supremo. Serás sol como eu, muito mais que Deus me fez para ti. E tu foste feito para ele. Portanto, é justo que sejas mais sol do que eu. Nossa, que lindo, meu Deus, queria ler isso aqui milhares de vezes. Que lindo. Vou ler de novo. Olha para... Não, ele falou, ser sempre luz como eu sou. O sol falando para o homem. A vontade divina no sol, né? Deus falando através do sol. Ser sempre luz como eu sou.
em tudo o que você faz, a fim de que a luz te converta tudo em calor e chegues a ser como uma só chama de amor para o teu Criador. Olha para mim, sendo eu sempre luz e calor, possuo a doçura. Então é verdade que a comunico às plantas, a doçura, e das plantas para ti. Também tu, se fores sempre luz e calor, possuirás a doçura divina. Não terás mais fel e ira em teu ânimo. Possuirás os gostos e as várias tintas das belezas do Ser Supremo. Serás sol como eu. Muito mais que Deus me fez para ti, e tu foste feito para ele. Portanto, é justo que sejas mais sol do que eu. Brilha mais que o próprio sol. E você é para Deus. Vê, minha filha, quantas coisas tens que fazer unida com a minha vontade nessa esfera do sol. Tens que louvar, amar e glorificar nossa luz, nosso amor, nossas infinitas doçuras, nossos gostos inumeráveis e nossa beleza incompreensível. E tens que conseguir às criaturas todas as qualidades divinas que contém o sol, a fim de que minha vontade, encontrando as qualidades divinas, em meio a elas venha a reinar desveladamente com seu pleno triunfo em meio às gerações humanas. Tá vendo que tá velado? E aí ele quer desvelar, ele quer se revelar. A fim de que minha vontade, encontrando as qualidades divinas nas criaturas, em meio a elas venha a reinar desveladamente, que ela está reinando velada. Ela está reinando velada, ela quer se revelar com seu pleno triunfo em meio às gerações humanas. E agora, minha filha, desçamos a parte baixa da terra. Ponhamo-nos no mar, onde estão acumuladas massas de águas cristalinas, símbolo da pureza divina. Estas águas caminham sempre, não se detêm jamais, não têm voz e murmuram, não têm vida e são fortes, de modo que formam tão altas suas ondas que atropelam e fazem pedaços navios, nações e coisas. E depois que destruíram as coisas que investiram, descem pacíficas em sua praia, como se nada tivesse feito, continuando seu habitual murmúrio. Oh, como a minha vontade no mar louva, ama e glorifica a nossa força, o nosso movimento eterno que jamais se detém. E se a nossa justiça forma as suas justas ondas flagrantes para destruir cidades e nações, como o mar pacífico depois da tempestade, nossa paz jamais é perturbada. E minha vontade velada pelas águas do mar diz ao homem. A vontade divina velada pelas águas do mar. A vontade divina está velada pela criação. A vontade divina está velada pela criação. E o mar diz ao homem, sê puro como estas águas cristalinas. Mas se queres ser puro, caminha sempre para o céu. De outra maneira, te corromperias como se corromperiam estas águas tão puras, se não caminhassem sempre. O murmúrio de tua oração seja contínuo, se queres ser forte e potente ao meu lado, se queres lançar por terra os mais fortes inimigos, e a tua vontade rebelde, que me impede de revelar-me, e sair deste mar para vir reinar em ti, e estender em ti o mar pacífico da minha graça. Será possível que queiras estar debaixo deste mar, que tanto me glorifica, quer ficar abaixo dele, né? Você que tem uma vontade, inteligência e memória, foi criado em mais semelhança de Deus. O mar glorifica a Deus. E você, homem, também tu louva, ama e glorifica a nossa pureza, nossa potência, sendo puro, sendo forte, sendo potente com a potência de Deus, com a força de Deus. Também tu glorifica a nossa pureza, nossa potência, força e justiça, unida com a minha vontade que te espera no mar, como a filha sua. Nosso movimento eterno para as criaturas para fazer-lhes o bem, o murmúrio contínuo do nosso amor por meio das coisas criadas, que enquanto murmura amor,
quer a correspondência contínua do murmúrio de amor contínuo das criaturas e pede à minha vontade que lhes dê as qualidades divinas que exercita no mar, a fim de que venha a reinar no meio daqueles que a têm rejeitado em toda a criação. Por isso, se queres saber o que faz minha vontade em toda a criação, gira nela. Em meu Fiat, encontrando a sua filha em todas as coisas criadas, se revelará e te dirá o que faz para a divina majestade e as chamadas e as lições que quer dar às criaturas. A criação sempre está dando lições para o homem de como a gente deve ser. Olha para o mar. O mar é um véu que cobre a divina vontade. E o mar, a água dele é cristalina, limpinho. A água cristalina. Então, seja puro como Deus. Ali é uma característica de Deus. Ele é forte, impetuoso, forte, seja forte. E ele vive, ele, apesar de quando ele, como ele falou, quando ele tem que castigar, destruir nações, ele volta tranquilo, a paz imperturbável. O mar está sempre em paz, mesmo que tenha ondas e tempestades, mas ele sempre cai calmo na praia. Então seja tranquilo, viva em paz. Então a criação está sempre dando um recado, uma mensagem. O sol sempre brilhando, seja sol, seja luz. E se você sempre for luz, vai produzir doçura, né? Doçura, vida. Que incrível esse trecho. Por isso, se queres saber o que faz minha vontade em toda a criação, gira nela. E meu Fiat, encontrando a sua filha em todas as coisas criadas, se revelará e te dirá o que faz para a divina majestade. E a chamada e as lições que quer dar às criaturas. Se você está girando, olhando para o que Deus faz, o que Ele está fazendo, Ele vai te comunicar o que Ele está fazendo. Ele vai se revelar, Ele se revela. Se você está na vontade divina, esse véu se abre. Ele se revela, se mostra. Incrível. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.